Estamos de volta, hoje é sexta-feira e a gente está falando sobre aquela pessoa negativa, mas negativa demais, que não tem jeito, até irrita, né? Só reclama da vida. E quem está aqui para ensinar como é que a gente convive com essas pessoas negativas é o querido Frei Reinaldo Stecanella, né, Luquinha? Perfeito, só o Fernando está na linha para conversar com a gente, Frei. Oi, Fernando, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem, obrigado pela ligação. Abre seu coração pra gente, Fernando. Então, olha, eu moro aqui em São José, no bairro de Santana, e a gente conhece aqui tem uma lista de pessoas extremamente negativas por aqui, né? E, aliás, o dia que eu acordo muito feliz, eu até passo numa delas para pegar umas pitadas de pessimismo, para equilibrar um pouco, sabe? Mas, na verdade, a pergunta é como, antes de saber como lidar com essas pessoas, como é que a gente pode ajudar essas pessoas a serem melhores? Parabéns, parabéns, Fernando. É essa a questão, né? Como é que a gente ajuda? Fernando, obrigado pela participação, que Deus te abençoe. Existem situações que a gente tem que enfrentar no dia a dia, situações negativas, por exemplo, o trânsito complicado, uma fechada, são situações que acontecem no dia a dia. E existem também pessoas negativas, pessoas que infelizmente, como eu disse antes, são profetas da maldição, profetas da condenação, da murmuração. E essas pessoas, eu sempre costumo dizer assim, uma frase que eu uso para mim: respeite todo mundo, trate bem todo mundo, isso é seu, está em você, mas reserve-se o direito, né, de deixar entrar em você situações que te fazem mal, pessoas que te fazem mal. Ou seja, você tem que ter discernimento para selecionar aquilo que você quer realmente que te façam bem. Pessoas que se alimentam disso, de inveja, de raiva, tudo está errado, tudo está negativo. Esses dois atores aqui interpretaram no início, a chamadinha também. E é verdade, são situações... O que a gente vai fazer? Se alimentar disso? São pessoas que precisam, que às vezes fazem isso para chamar atenção. É verdade. Para chamar atenção. Então, acima de tudo, ouça, mas não se envolva na história delas. Não se envolva emocionalmente na história delas, porque isso também vai te contaminar. Então a melhor coisa, escuta, seja paciente, escute e sempre dê dicas positivas. Temos que trocar a ficha, trocar o ambiente, viu, Fernando? Deus te abençoe. Obrigada, é uma boa pergunta, né, Luquinha? Como Pegar é que o gancho ajuda? aqui e parabenizar esse casal tão bonito, que aliás é sua xará, é a Solange. Ai, e o lindos. 16 anos de casamento com o Anderson. Parabéns, viu? Deus abençoe, viu? E falando um pouquinho sobre ajudar as pessoas, olha que interessante. Na verdade, é um testemunho de uma querida que, pela fé, diz que tinha uma amiga que ela até se sentia sugada de estar perto dela, mas nunca desistiu, só de dar aquele chacoalhão, ou seja, alertar, falar. E ela falou sobre a questão da fé, que hoje ela está muito melhor e com fé. Como que a fé ajuda a vencer a negatividade? A fé vai nos dizer, Lucas, que a gente não está sozinho nessa situação, que existe um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, que se preocupa conosco. Então, é a certeza que tem alguém conosco, tem alguém por nós. Essa fé, a fé vai nos dizer. Então, a pessoa que tem fé é uma pessoa que não fica somente... existe a diferença de uma minhoca, Sol e Lucas, e uma águia. A minhoca sempre se arrasta no chão, vive sempre suja. A águia não vê longe. Então, a fé vai nos dizer se existem problemas, situações, cruzes, calvários que a gente enfrenta, mas a fé nos faz ver um pouquinho mais adiante. Faz ver o amor e faz nos perceber que devemos ver o outro também com os olhos de Deus, com o coração de Deus. E por isso que a fé é tão importante. É muito, né? E desenvolver essa fé também. Vamos ver a perguntinha da Marlene, Frei? Bora lá. Bom, conviver com pessoas negativas é uma situação muito ruim ocorrente na vida do ser humano. Porque às vezes pensamos que aquela pessoa pode nos fazer o bem à companhia e ao mesmo tempo não nos faz bem. E para a gente excluir essa situação, tem que ter um trabalho psicológico muito forte. E isso aí foi bem no toque da minha situação emocional que estou passando atualmente. Convivo mais com pessoas negativas que positivas. Então, eu queria saber de vocês o que resolver com esse fator. Agradeço, aguardo o retorno. Bom dia. É porque às vezes não vai dar para se isolar do mundo. Ainda mais no trabalho, vamos supor, né? Ela é professora, ela estava no intervalo e gravou pra gente no intervalo. Existem, geralmente cada um de nós temos em nossa casa aquele irmão que é chato, aquele parente que é chato, aquele colega de trabalho que é chato. Então são situações que a gente convive no dia a dia. O importante nesta convivência, nesse relacionamento, é a gente também ter algum critério, se isolar, se preservar, se blindar de algumas situações. Não entrar em... Você sabe que você tem razão.
você tem a tua convicção. Então, se o outro também diz que tem razão, por que ficar no embate? Por que ficar para jogar pólvora na situação? Deixa ele ter a razão dele, isso não te influencia. Você siga o teu caminho, você tem que chegar naquele ponto, essa é a tua meta, o teu objetivo. Então, procure se isolar, procure se blindar dessa situação, porque isso se te prejudica, se esse contágio te prejudica, se alimenta do que é positivo, evita certas situações, não entra em certas histórias, se blinda e é melhor você ser feliz do que ter razão, muitas vezes. Dê a razão pro outro e você segue a tua vida feliz, viu? Bom, tem gente aqui com algumas dúvidas que eu também tenho, né, em relação à criação. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Será que pais negativos geram crianças negativas, né? Como é que faz também para a criança, de repente, dar um próprio toque no pai, que pai não é bem assim, mãe não é bem assim, né? Mas a gente vai dar um tempinho na negatividade para falar deles, que são fofos demais. Hoje é dia de conferir as dicas para o seu amigo bicho. O cachorro não come bem, não está comendo direito, não quer comer bem. O que vai fazer? Meu amigo bicho. Olá, hoje quem mandou a pergunta foi a Fátima, que está tendo problema com a alimentação do cachorro dela. Vamos ver o vídeo. Esse é o meu cachorro, ó. Eu pus a ração, ele veio, cheirou, ó, come um pouquinho só e sai. Aí eu gostaria de saber se é dor de barriga ou por que será. E muitas vezes ele come se eu colocar um pouquinho de comida de panela. Aí ele come tudo. Mas muitas vezes ele não come, cheira e sai e deixa lá. E a barriga roncando o tempo todo. Então, Fátima, isso é um problema bem comum, né? Isso que ele fez, né? Ele catou um pouquinho de ração e foi comer longe, né? Isso é um hábito bastante comum, que às vezes ele quer comer longe da pessoa ou proteger a comida que ele pegou. Mas o cachorro que não come ração, muitas vezes ele prefere alimento caseiro ou alguma coisa misturada. Isso pode ser feito, né? Existem algumas coisas que a gente pode misturar na ração de forma que fique mais atraente para o cachorro e ele coma, assim, uma quantidade de ração, isso vai complementar a alimentação dele. Com relação a barulhos em barriga, isso pode ser algum problema, né? O cachorro, muitas vezes, ele tem algum parasita, né? Vermes, protozoários, que são parasitas do intestino e causam mal-estar, gases, fermentação, diarreia. Então, isso é uma coisa que deve ser verificado. E muitas vezes é o tipo de alimentação que ele recebe, né? Alguns alimentos fermentam mais, causam desconforto, né? E se o cachorro ele tem muitos gases, muita cólica, às vezes ele tem vômito e diminuição do apetite. Então, é preciso verificar se ele tem algum problema de saúde, né? Parasitas, vermes, né? Que devem ser tratados, ou se é um problema de alimentação. Né? Corrigindo esses problemas, com certeza ele vai ficar mais confortável e vai comer de uma forma mais normal, né? Então, precisa verificar isso aí. Essa foi a pergunta da Fátima. Até a próxima. Tem coisa que a gente fala aqui pra vocês que dói até. Dói na alma. A garganta chega a inflamar, porque a Advocacia Geral da União pede na Justiça o direito de tirar 2 meses de férias por ano. Ou seja, só 60 dias. Eles pedem a equiparação do benefício que hoje é concedido para juízes e integrantes do Ministério Público. Só lembrando que no Brasil, os trabalhadores comuns, como eu e você aí de casa, têm 30 dias de descanso remunerado por ano só. E vai lembrar assim, eles ganham bem, muito bem, de 20 a 25 mil, fora benefícios. Eles têm recesso no final de ano, carnaval, enfim, tudo isso, e querem 60 dias de férias, né? Porque os juízes têm. Então, vamos fazer o seguinte, tira de todo mundo, 30 dias. Artigo 5º da Constituição Brasileira, que é o maior órgão de justiça escrito desse país, o que diz? Somos todos iguais perante a lei. Ponto. É uma facilidade para o ser humano se achar superior a outros, tá né? Deve. Por favor. Então, Em nome de Jesus. É o seguinte, querem dar mais férias, etc., pode discutir, mas também dê mais 2 meses para aquela gestante que precisa ficar mais tempo com a criança. bem. Dê não só uma semana, 10 dias para o pai, mas dê 2 meses para o pai também.
o papai novo lá para ficar perto do neném, etc. Então vamos ampliar um pouco a discussão para que outras pessoas também participem dessas regalias. Exatamente, não só olhar para o próprio umbigo. Exato. Obrigada, Frei. Tá Perfeito, né, Sol? Bom, a gente comenta com vocês, aliás, que coisa, hein, Sol? Eu achei ótimo. A eu quero ir Marinha pra lá. Americana confirmou a aparição de objetos voadores não identificados, Olha isso. Sol. Estamos sozinhos aqui? Estamos nada. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, né? É louco pensar nisso. Mas a amiga estava no trabalho, gravou um vídeo de maneira discreta pra gente. Vamos ver. Bom dia, Sol. Tô mandando esse vídeo pra você rapidinho, porque eu não posso ficar fazendo vídeo que eu tô aqui no serviço. Mas o meu sonho é conhecer um dia você e espero a Deus que um dia eu consiga conhecer você. Vocês todos aí no programa. Que eu adoro assistir seu programa e que Deus abençoe muito vocês aí. Muitos beijos, beijo mesmo da Andréia, aqui de Taubaté. Beijo.